Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estrutura de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula vocês vão entender o que é complexidade de algoritmos, qual a sua importância, como analisar algoritmos e determinar a complexidade de cada um deles. Bom, então o que é complexidade, né? Complexidade ela é um elemento muito importante na hora que a gente vai querer medir, né, a eficiência de um algoritmo, quão eficiente é um algoritmo. E com isso, né, conseguindo medir, mensurar, a gente consegue comparar se um algoritmo é mais eficiente que outro computacionalmente. Se a gente não pode medir, a gente não pode comparar. E aí nós temos, né, a complexidade para nos ajudar a medir essa eficiência. A gente tem dois tipos de complexidade: a complexidade de tempo e a complexidade de espaço. Aqui no nosso curso a gente vai abordar, né, apenas a complexidade de tempo. E essa complexidade, né, ela consiste na gente determinar de alguma maneira quanto tempo leva a execução do algoritmo, né, metrificar, né, usar uma métrica para determinar quanto tempo um algoritmo vai ser executado. E aí a gente tem duas metodologias que a gente pode usar, né, dois métodos: o método empírico e o método analítico. Esses são os dois métodos que a gente pode utilizar. O método empírico ele consiste em cronometrar o tempo, né, determinar o tempo absoluto de execução do algoritmo. Então a gente pega, coloca nosso cronômetro, starta o programa e começa, né, ativa o cronômetro e começa a cronometrar. Quando o programa terminar, a gente trava o cronômetro e encerra. É lógico que nem sempre isso é feito na mão, a gente tem cronômetros computacionais mais eficientes, porque às vezes a diferença de um programa para o outro vai ser de milissegundos, o que não daria para fazer aí manualmente. Porém, esse método acaba não sendo muito interessante, porque para medir, né, a complexidade daquele algoritmo em si. Porque o que acontece é o seguinte, isso pode depender de outras variáveis sem ser o próprio algoritmo. Né? Um algoritmo computacional ele tem um algoritmo, mas ele pode depender do tipo de aplicação, se é uma aplicação nativa ou se é uma aplicação interpretada. Pode depender do computador, da máquina onde ele está sendo executado, né? Se ele está sendo executado numa máquina mais potente, se ele está sendo executado numa máquina menos potente, se tem mais processos no processador naquele momento, se tem menos processos, se a memória está mais cheia ou menos. Então são muitas variáveis que podem interferir no tempo de execução desse algoritmo. Então aqui na minha máquina pode levar um tempo, na sua pode levar outro, numa outra máquina levar outro tempo. Então dessa forma não é interessante, né, usar esse método. Por outro lado, a gente tem o método analítico. Né? O método analítico ele não consiste em cronometrar o tempo, ele consiste em determinar o número de passos, né, de uma certa maneira, algo próximo do número de passos que é realizado pelo algoritmo, e aí expressar, né, essa complexidade através de uma notação matemática. Então a gente consegue expressar a complexidade através de uma notação matemática. E aí esse método ele permite avaliar de maneira mais justa cada um dos algoritmos, porque a gente não está considerando mais esses fatores de máquina, processador, o que tem no processador, nada disso a gente está considerando. A gente considera apenas o algoritmo em si e a gente vai expressar, né, algo próximo do número de passos que ele é executado. E aí a gente tem aí essa complexidade. E aí no nosso curso é esse o método que a gente vai estudar mais a fundo. Até porque o método empírico não tem muito, né, o que a gente falar mais, né? Ele é muito simples de ser aplicado.
Uma outra coisa que a gente tem que colocar é que a complexidade ela varia de acordo com os parâmetros de entrada do algoritmo. Então, a complexidade ela nem sempre vai ser a mesma, né? Um mesmo algoritmo recebendo uma determinada entrada para ele processar, ele vai ter uma complexidade. Recebendo um outro tipo, ele vai ter outra. Então, a gente caracteriza, né, esses casos, né, em 3 casos base. A gente diz que existe a complexidade do pior caso, a complexidade do caso médio e a complexidade do melhor caso. A complexidade do pior caso, a gente faz a medição da complexidade do algoritmo considerando o maior número de passos possíveis, considerando uma entrada que dê o maior número de passos possíveis no algoritmo. Então, essa é a ideia, né? O pior caso mesmo, que o algoritmo vai levar mais tempo realmente, vai levar mais passos para ser concluído. E geralmente quando em algum momento você vê a complexidade do algoritmo tal, quando não está especificado, né, se é a complexidade do melhor caso, do melhor caso, quando isso não está especificado, a gente está falando da complexidade do pior caso. E esse é o tipo de complexidade que é o mais interessante, porque ele apresenta a complexidade máxima que o algoritmo vai ter. Não vai passar daquilo, porque é o pior. Então não vai passar daquilo. Por isso que essa é a complexidade aí mais interessante às vezes para estudar. Porém, né, em alguns casos onde o pior caso vai acontecer muito dificilmente, aí pode ser interessante estudar caso médio ou até mesmo melhor caso. Então, salvo essas exceções, né, a gente espera sempre estudar a complexidade do pior caso. Bom, a complexidade do caso médio ela é uma complexidade que depende de qual entrada ou de qual série, né, conjunto de entradas que a gente está definindo. Então, a gente primeiro precisa definir um conjunto de entradas, vários grupos de entrada, e ver aquela entrada que vai provocar, né, um número de passos mediano, né, em relação aos demais. E aí a gente tem, né, essa dependência no caso do caso médio. E a gente tem finalmente a complexidade do melhor caso, que o próprio nome já diz, é a complexidade que considera a entrada ou o conjunto de entradas que remete ao menor número de passos que vão ser executados pelo algoritmo. Então, considerando essa entrada, a gente tem o que a gente chama de complexidade do melhor caso. Então, esses são os 3 casos. Aqui no curso a gente vai se aprofundar mais na questão do pior caso, mas as abordagens que a gente vai usar são as mesmas para todos. E aí um conceito importante para a gente começar a aplicar esses conhecimentos é a questão do número de passos. O número de passos do algoritmo é a gente pegar um programa e calcular quantos comandos o algoritmo executa, né, naquele programa, quantos passos ele vai dar para chegar lá. Então vamos dar uma olhada aí num exemplo para a gente entender melhor. Bom, então vamos analisar aí o número de passos desse algoritmo aí que faz a inversão de uma lista de elementos de um vetor de elementos. A ideia desse algoritmo é simples, né? É sempre pegar o primeiro elemento, aqui está toda a estratégia, né? Pega o primeiro elemento, troca o valor com o último. Pega o segundo elemento, troca o valor com o penúltimo. Terceiro, troca o valor com o antepenúltimo. Assim, até trocar todos os valores aí da lista. Então, esse é um algoritmo onde a gente vai olhar aqui e vai reparar que ele tem um loop, e esse loop vai até o tamanho sobre 2, né? Ou seja, até a metade do tamanho. Porque quando ele chegar na metade, ele já trocou todo mundo. Então, qual a ideia, né? Vamos determinar o número de passos que esse algoritmo vai dar. Logicamente que esse algoritmo depende aí do nosso tamanho, né? Então, o número de passos está intimamente ligado ao tamanho. Se o tamanho for muito grande, ele naturalmente vai ser muito grande. Então, nós precisamos aí considerar essa variável, né? Mas, por exemplo, se o tamanho fosse 50,
né, o nosso loop iria até 25. É um exemplo. Só que a gente precisa expressar, né, colocar o número de passos através de uma expressão que considere o tamanho como uma variável. Então, vamos pensar o seguinte. Esse comando aqui é executado apenas uma vez, né? Então, vamos considerar, existem até algumas abordagens que não consideram as declarações de variáveis, mas vamos considerar aqui. Então, se a gente colocar, a gente tem um comando que é sempre executado. Então, mais alguma coisa. Agora, a gente tem aqui 3 comandos, mas esses 3 comandos eles são executados várias vezes. Aí a gente tem que determinar quantas vezes esses comandos são executados. E aí a gente olha para o loop. Né? O loop ele vai rodar tamanho sobre 2. Então a gente pode colocar uma variável n dividido por 2. Né? Então isso é a quantidade de rodadas desse loop. E como esse loop tem 3 comandos, o que a gente faz? N sobre 2 vezes 3, né? A quantidade de vezes que o loop vai rodar multiplicado por 3 comandos. Então, a gente chega aqui ao número de passos. Né? Esse é o número de passos que esse programa aqui dá. Então, assim, essa é a ideia de determinar o número de passos. Bom, então, embora a gente consiga determinar qual é o número de passos de um algoritmo, nem sempre é simples fazer isso. Né? Quase nunca, na verdade, quando a gente pega algoritmos maiores, mais complexos, a gente vai ter um trabalho exorbitante, né? Um trabalho exaustivo para conseguir determinar qual a quantidade exata de passos. E, na verdade, saber a quantidade exata de passos, né, nem sempre é o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa saber uma quantidade aproximada. Né, para a gente, se um programa vai ter 1000 passos ou 1001, virtualmente não tem diferença. Né? Na prática não há diferença nesses 2 programas, porque um passo a mais, um passo a menos, o computador executa num estalar de dedos e até mais rápido. Então, assim, a gente quer o que é realmente relevante, né? A quantidade de tempo relevante para a gente fazer a análise. E aí, por conta desses problemas, para dar uma simplificada nisso, surgiram as notações de complexidade. A ideia dessas notações é expressar a complexidade dos algoritmos considerando apenas essa quantidade relevante. É apenas o que é relevante para a gente analisar e comparar algoritmos. E aí assim a gente fica, torna-se mais fácil nós determinarmos essa quantidade. As notações de complexidade mais utilizadas são as notações Omicron, ou notação O, a notação ômega e a notação θ. São as 3 notações. Aqui no nosso curso nós vamos estudar a notação O. Então, como a gente viu nessa questão das notações de complexidade, elas só vão considerar o que é relevante, não vão dar a quantidade exata de passos. Então, quais são as regras para a gente determinar o que é relevante? Então, nós temos 3 regras para a gente determinar, para a gente usar para determinar essa complexidade. A primeira, a gente só considera entradas grandes. Então, a gente só considera N's, as nossas entradas grandes, suficientemente grandes para aquele programa. Nós não vamos analisar aí entradas de 1, 2, 3 elementos, enfim, coisas pequenas, porque aí fica difícil medir realmente a complexidade e isso não é relevante. Se a gente tem um algoritmo para executar só sobre 3 elementos, por mais que ele seja ineficiente, ele vai executar aquilo rápido, porque são 3 apenas. Então a gente vai considerar sempre grandes entradas. Depois, com relação à quantidade de passos, a gente vai desconsiderar adições e subtrações de passos constantes. Então, se tem mais um passo, mais 2 passos apenas, a gente vai desconsiderar.
e a gente também vai desconsiderar multiplicações e divisões por constante, né, por passos constantes. Então essas são as 3 regras que a gente vai considerar. Para a gente entender melhor, né, agora eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos de números de passos e como que a gente faz, né, essa simplificação para chegar aí no número de passos relevantes para a nossa notação de complexidade. Então a gente tem aqui, galera, alguns exemplos de números de passos aí de aplicações, né? Aqui nós vamos ter as simplificações que a gente vai fazer, e aqui é o número de passos relevantes, né, que a gente vai chegar aí a essa conclusão final. Bom, então vamos lá. No primeiro caso, a gente tem aqui o 3n. Né? Então, como que a gente vai fazer a simplificação desse 3n? Basta que a gente considere aquela regrinha, a gente desconsidera multiplicações por constantes. Então, 3 é cortado e aí a gente tem o n só. Como a gente não tem mais nenhuma simplificação, né, então o nosso número de passos relevantes nesse caso é n. No nosso segundo exemplo, a gente tem aqui n ao quadrado mais n. Então, n ao quadrado mais n, vocês podem se perguntar, poxa, aqui não tem soma por constante, subtração, multiplicação, nada por constante. Porém, a gente tem aquela primeira regra, a gente só considera entradas suficientemente grandes. Mas os dois não estão, né, baseados em n, em função de n? Verdade. Só que considerem, né, se a gente considerar números pequenos, tudo bem, né, isso vai ter seu significado. Né? Por exemplo, 2 ao quadrado, né, vai dar 4. 2 vezes 2, 4. Mais 2 só, que é o n. Então, 4 mais 2. Então, o 2 realmente ele tem um valor significativo perto de 4. É a metade. Então, assim, para números pequenos, isso realmente aqui a gente não pode, né, ter essa visão. Porém, a nossa regra diz o seguinte, a gente só considera entradas suficientemente grandes. Ou seja, entrada muito grande. Então, vamos considerar agora que fosse 500. Se a gente tem que ter o 500 ali, que está no nosso n, né, que é o nosso n aqui, beleza, n ao quadrado vai dar 250 mil. Então, é 250 mil mais 500. O que é 500 perto de 250 mil? E a gente pode simplesmente ir aumentando, né, esses valores. Por exemplo, se a gente tem aí 1000 ao quadrado dá 1 milhão. O que é 1000 perto de 1 milhão? Então, quanto mais a gente for aumentando, mais a gente vai vendo que isso aqui vai ficando insignificante perto da grandeza desse aqui. Então, 1000 ao quadrado é 1 milhão. O que é 1000 perto de 1 milhão? Nada. Então, a gente elimina ele e ficamos só com n ao quadrado. E aí, nesse caso, né, o número de passos relevante da nossa aplicação é n ao quadrado. Agora, essa outra aqui, n ao cubo menos 1. Então, é um pensamento análogo. Né? O que é 1 de uma coisa que cresce assim absurdamente? Não é nada. Então, assim, a gente usa aquela regra, a gente desconsidera, né, essa subtração por constante. A operação aritmética por constante a gente desconsidera. E aí a gente fica só com n ao cubo. Então, o número de passos relevantes aqui é n ao cubo. Aí a gente tem esse outro aqui. Esse aqui é um número fixo, né, um número constante. E aí, como é um número constante, ele sempre vai ter 5.001 passos. Sempre, independente do que a gente colocar
de parâmetro para ele. Ele sempre vai ter um número constante de passos. E aí, quando a gente tem um número constante de passos, né, na verdade, aquilo ali sempre vai ser uma única execução daqueles comandos. Então, nesse caso, a gente tem uma constante. Quando a gente tem constantes, né, nós, na verdade, simplificamos como 1. Porque eu posso aumentar, diminuir, posso fazer o que eu quiser. Só que sempre vai ser um número fixo de passos. Então, ele não cresce, o número de passos não cresce conforme n cresce, que é o caso aqui das outras que a gente viu. Não, nesse caso é sempre constante. E quando for constante, o número de passos relevantes que a gente tem é 1. Então, sempre lembre-se disso. É constante, o número de passos é 1. Agora, a gente tem aqui essa aqui, 2 log de n mais 3 vezes log ao quadrado de n, mais 3. Então, a gente transcrever para cá, 2 log de n mais 3 log ao quadrado de n mais 3. Então, a gente começa aplicando aquela regrinha. Vamos desconsiderar a adição e subtração por constante. Hoje identificamos que o mais 3 é uma adição por constante, então ele é eliminado. A gente elimina também multiplicação por constante. Então, isso aqui está fora. E aí a gente fica só com log de n e log de 2n. Log ao quadrado, perdão. Log de n mais log ao quadrado de n. E aí, se a gente se perguntar, né, log de n log ao quadrado, lógico que log ao quadrado de n vai crescer muito mais rápido que n. Então, nesse caso, como log ao quadrado de n sempre será maior, porque não importa o resultado de log de n. Aqui a gente vai ter o mesmo resultado, só que elevado ao quadrado. Então, a coisa vai crescer muito mais rápido. E aí, o que é log de n perto de log ao quadrado? Nada. Então, em entradas suficientemente grandes, né, a parte significativa é log ao quadrado de n. E aí, então, né, nosso número de passos relevantes é log ao quadrado de n. Beleza, vamos para esse próximo exemplo aqui. Log de n mais 3 log de n na base 2, então esse não é ao quadrado, é na base 2 mais 1. Então, aplicando a regra, desconsiderar adição, subtração por constante. Então, mais 1 vai para o espaço, é uma constante que está, né, sendo somada. Depois a gente desconsidera multiplicação por constante, então o 3 aqui vai para o espaço, porque ele está multiplicando, e a gente fica só com log de n e log de n na base 2. Beleza. E aí, naturalmente, nós sabemos que o log de n na base 10, ele sempre vai resultar em números menores, né, que o log na base 2. Quanto menor for a base, né, vai resultar em números maiores. Então, aqui a gente percebe que é o log de 10, tá? Quando a gente não tem a base aqui embaixo, a gente está falando de log de 10. E aí, naturalmente, a gente percebe que o log de 2 sempre vai ser maior, né? Então, em números muito grandes, log de 2 vai ser muito maior, incomparavelmente maior do que log de n. Então, log de n vai para o espaço e a nossa quantidade é log de n na base 2. Então, essa é a nossa resposta. Bom, esse exemplo aqui, log de n mais ln de n mais 57. Então, aplicamos a regra, desconsideramos aí a adição e subtração por constante, então 57 vai para o espaço, ele é constante. Não tem nada multiplicando, então a gente não vai precisar aplicar a regra lá da multiplicação por constante. E a gente fica só com log de n e ln de n. Para quem não sabe, né, o ln é o logaritmo na base
de Euler, né, do número de Euler. Então, aqui a gente tem o log na base 10, né, como eu expliquei para vocês já, e aqui nada mais a gente tem do que o log na base 2.71 e vários outros números, né? E como a gente sabe, quanto menor aí a base do log vai resultar para a gente em números maiores, né? Então o ln, que é esse aqui, ó, que eu só botei dessa forma para vocês entenderem que a base é menor, ele vai crescer muito mais rápido para números aí estrondosos do que o log de 10. Então, nossa resposta é ln de n, que é esse cara aqui, tá? Só representei ele assim para ficar mais claro. Bom, nosso penúltimo exemplo, log de n mais 4 mais n. Eliminamos as adições por constante, então 4 some, ele é uma constante. E a gente fica aqui log de n mais n. E aí, gente, a gente sabe que o log, ele nunca vai ser, ele é a operação contrária, né, à potenciação. Então, nós, nesse caso aqui, vamos ter um número sempre menor que n. Né? Como a exponenciação ela sobe muito mais rápido, no caso do log de n aqui, a gente vai ter para números muito grandes, tá? Sempre importante isso, para números muito grandes, né? Então, a partir de um certo ponto, que no caso do log é muito ínfimo, né? O n vai ser infinitamente maior do que o log de n. Então, se vocês avaliarem, né, as curvas em um aplicativo de gráficos de matemática, né, um GeoGebra da vida, por exemplo, vocês vão ver que o n ele vai crescer absurdamente maior do que o log de n. Então, como é para entradas suficientemente grandes, o n é o nosso número de passos relevantes. E, finalmente, né, nós temos aqui 5 elevado a n mais 5n elevado à nona potência. Bom, quando a gente... Vamos primeiro desconsiderar a multiplicação por constante. Então, vamos desconsiderar esse cara aqui. E aí a gente tem aqui 5, né? A gente fica com 5 elevado a n mais n à nona. Quando a gente tem essas situações, galera, para números muito grandes, a gente vai observar, podem testar aí no aplicativo para analisar comportamento das funções, vocês vão verificar que sempre quando a gente tem, né, uma base elevado a n, esse cara aqui vai crescer muito mais. Porque aqui a nossa exponencial é fixa, é 9. Então vai ser sempre um número elevado a 9. Por mais que 9 seja bastante, né, aqui isso aqui a potência ela vai crescer muito maior. Então isso é o número de vezes que esse número multiplica ele mesmo. Né? Então assim, se for 1000, 5 vai se multiplicar por ele mesmo 1000 vezes. Enquanto aqui eu posso ter um outro número que vai sempre se multiplicar por ele 9 vezes. Então isso aqui vai sempre crescer infinitamente maior, de forma que isso aqui não vai representar nada perto desse aqui para números muito grandes. Então a gente descarta esse cara aí. Nosso número de passos relevantes é 5 elevado a n. Show de bola, galera? Então esses aí foram os nossos exemplos. Eu espero que vocês tenham pegado aí a aplicação das regrinhas, né, para simplificar aí número de passos. Show? Bom, agora que a gente já viu aí os exemplos, né, vamos tratar aí agora especificamente da notação O, que também é conhecida como a notação de Landau ou notação Ômicron. Na verdade, a notação ela é Ômicron porque trata-se da letra grega. Só que graficamente o Ômicron e o O são a mesma letra, então foi popularmente conhecido como notação O. A ideia dessa notação é que ela diz que o número de passos de um algoritmo ele sempre vai ser menor ou igual à sua parte relevante multiplicada por uma constante. Então essa é a ideia
do algoritmo. Matematicamente, a gente pode expressar, né, que se f de n é menor ou igual a uma constante multiplicada por g de n, então f de n é igual a O de g de n. Então, f de n é o nosso número de passos, né, e o g de n representa a quantidade relevante de passos. Então, é lógico, isso tudo mediante a entrada n, por isso n, que é a nossa entrada. Bom, então isso é o que diz a notação O. Na prática, a notação O, a gente expressa ela através de um O e coloca entre parênteses a parte relevante. Na hora da gente escrever a notação O, é isso que a gente vai colocar. Lógico que isso vai significar que a quantidade de passos é menor ou igual a essa parte relevante, multiplicada por uma constante. Mas, enfim, para nós, na prática aqui, a gente vai representar a notação O, usando aí a parte relevante de passos. Então, por exemplo, vamos considerar aí essa quantidade de passos aí que eu estou expressando através dessa expressão aí, e a gente vê que a notação O dela vai dar n ao quadrado. Por quê? N ao quadrado mais n mais 1. Lembra que a gente desconsidera constantes, soma por constantes, então mais 1 vai para a vala. E depois a gente tem o n ao quadrado mais n. Então, o que é n perto de n ao quadrado? Então, a gente tem aí uma soma por uma unidade que é muito menor. O n ao quadrado ele cresce exponencialmente, ele é muito maior do que o n. Então, o n também é eliminado. Então, a gente chega aí na complexidade final, que é n ao quadrado. Para que a gente avalie o algoritmo, até agora a gente estudou as notações, como funciona, mas como botar isso na prática, como pegar um algoritmo escrito, código, qual a complexidade desse algoritmo. Então, para a gente determinar essa complexidade, na prática, o que a gente faz? A gente só considera os loops, o loop que tem mais subloops no seu algoritmo. É isso. Tudo que tiver fora desse loop é desconsiderado. Então, a gente vai considerar somente a sequência de subloops, que vai mais a fundo aí. Então, para a gente ter um exemplo aí, vamos ver aí a complexidade do algoritmo para somar duas matrizes. Vamos então determinar a complexidade aí desse algoritmo de soma de matrizes. A ideia desse algoritmo é receber uma matriz A e uma matriz B, e colocar o resultado da soma dessas duas na matriz R, na matriz de resultado. Lembrando que aqui eu defini uma constante de ordem da matriz como 3, mas as matrizes podem ser de quaisquer ordens ou nem precisam ser quadradas para que esse algoritmo funcione. É só mesmo para deixar aqui declarado aqui nos argumentos. Bom, vamos então analisar a complexidade. Então, primeiro eu vou olhar se tem algum loop e qual deles tem a maior quantidade de subloops. Então, eu já venho de cara, vejo que só tem um e ele tem um subloop. Isso aqui é o loop que tem mais subloops aqui. Então, só vou olhar para esse cara aqui. Isso aqui eu vou descartar. Só seria um passo aditivo, eu nem preciso olhar para isso aqui. Então, eu só vou olhar para os loops. Então, eu tenho um loop aqui, onde i vai de 0 até n. Então, se i vai de 0 até n, esse loop ele roda n vezes. Então, vamos deixar aqui numa colinha, n vezes esse loop superior roda. Esse loop de baixo aqui, j, também vai de 0 a n. Então, esse loop aqui de baixo também roda n vezes.
Então, qual a ideia aqui? Para cada rodada desse loop de cima, né, esse loop aqui deu uma rodada, então o loop de baixo deu n rodadas. Então, para cada rodada desse loop de cima, o loop de baixo vai dar n rodadas. Então, a gente tem n vezes n. E aí para cada rodada desse loop de baixo, a gente tem a execução desse único comando aqui. Então, seria uma multiplicação por 1. Só que a gente viu que constantes aditivas, e mesmo assim a multiplicação por 1, nesse caso, não importa. Seria, mesmo se tivesse 2, 3 comandos aqui, esses caras iam ser desconsiderados, porque são constantes aí multiplicativas. Então, a nossa complexidade é n vezes n, que é, na verdade, n ao quadrado. Então, a gente tem n ao quadrado como complexidade, a notação O, que define a complexidade desse algoritmo, é n ao quadrado. Beleza? Bom, a gente viu um exemplo de um algoritmo iterativo, a gente viu que aí foi bem tranquilo determinar essa complexidade. Vamos agora ver um exemplo de análise de um algoritmo recursivo, para que a gente analise como que a gente analisa e determina a complexidade de um algoritmo recursivo. Vamos agora então entender como que a gente analisa um algoritmo recursivo para determinar a sua complexidade. O algoritmo recursivo, ele naturalmente vai ter um fator de dificuldade a mais, porque diferente dos loops, onde a condição, as estruturas de loop usando for ou while, onde a condição fica explícita, qual a condição de parada do loop, na recursividade isso não acontece. A gente tem uma chamada função e a gente não tem como saber a priori, não tem como ter uma informação que nos permita saber a priori quantas rodadas aquele loop vai ter. Em algum algoritmo é mais simples a gente pegar isso, em outros não. Então aqui eu vou explicar para vocês uma estratégia que é usada de maneira geral para que a gente consiga elicitar a complexidade de qualquer algoritmo. Bom, então aqui para o nosso exemplo a gente vai usar o fatorial, que a gente já conhece há bastante tempo e já estudamos aqui. E qual a ideia? A gente vai fazer diversas tentativas com diversos números para entender quantas rodadas esse algoritmo vai dar. Então vamos entender, por exemplo, o fatorial de 1. Vamos ver quantas rodadas, ou seja, quantas vezes essa função aqui vai ser chamada. Então o fatorial de 1, a gente naturalmente vai perceber que ele vai gerar um passo, porque vai chegar aqui, vai bater na condição de parada, terminou. O fatorial de 2. Se a gente quiser avaliar o fatorial de 2, a gente vai observar que ele não vai bater nessa condição de parada. Então, ele entrou nessa função uma vez, essa função vai ser chamada uma segunda vez. E na segunda vez ela vai bater na condição de parada, porque vai diminuir o 1, e aí vamos ter aí a chamada que vai ser o fatorial de 1, vai atingir a condição de parada. Então a função vai ser chamada uma vez e uma segunda vez. Então a gente vai ter duas rodadas. Fatorial de 3, se a gente avaliar, a gente vai submeter o 3, ele não vai atingir a condição de parada. A gente vai chamar aqui o 3 vezes o fatorial de 2. Então aqui a gente já deu uma rodada. Então voltou aqui no fatorial de 2. Não vai também atingir a condição de parada. Ele já temos uma segunda rodada. E aí ele ainda vai chamar aqui, agora 2 menos 1, vai chamar o fatorial de 1. E aí a gente dá mais uma rodada e dessa vez ele bate na condição de parada e encerra. Então, 1 mais 1 mais 1, 3.
E aí a gente começa a perceber um padrão. A gente vai ver que no fatorial de 4, nessa mesma análise, ele vai gerar 4 rodadas. No fatorial de 5, ele vai gerar 5 rodadas. E assim sucessivamente. Então a gente percebe nesse padrão aqui. Ou seja, o que a gente conclui, né, no fim das contas é que para uma entrada n, esse algoritmo ele tem uma complexidade n, ou seja, a quantidade aproximada de passos, de loops que ele dá é n. Então, um número n vai ter n rodadas de loop. E aí a gente determinou a complexidade. Então, na maioria dos algoritmos, essa vai ser a estratégia que a gente vai usar. A gente vai tentar estimar o algoritmo. E se a gente já tiver o algoritmo pronto, como é esse caso, né, se o algoritmo for de fato muito complexo para analisar na mão, igual a gente está analisando aqui, a gente pode também fazer a análise usando a própria compilação. A gente cria um contador aqui dentro e vai verificando quantas vezes essa função vai ser chamada. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente uma forma de fazer isso. Então aqui, por exemplo, int c, que é o nosso contador, eu já inicializei ele como 0. Né? Ele aqui é uma variável global, então a gente já tem esse conhecimento. Aqui eu vou colocar que c é igual a c mais 1, poderia ser simplesmente c mais mais também. E no main a gente vai fazer o teste dessa complexidade. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e simplesmente vamos inicializar essa variável aqui, né, para ficar legal. Vamos iniciar no main aqui. E aí a gente chama o fatorial. Vamos chamar o fatorial de 6. Vamos atestar se isso é de fato verdade. E vamos imprimir depois o nosso contador. E aí a gente imprime o C. Então vamos verificar quantas rodadas o fatorial de 6 vai dar. Lembrando que eu esqueci de declarar a função, a biblioteca. Faltou um F aqui. Agora sim, vamos lá. Então, fatorial de 6, o nosso contador deu 6. Ou seja, eu tive 6 rodadas. Vamos ver aqui, fatorial de 100. Né? Se nossa memória suportar. Vamos lá executar. Lá, 100. Tivemos 100 rodadas. Né? E assim a gente consegue detectar. Se a gente vê que está sempre dando dobro, né, a gente está percebendo que é 2n, mas aí a gente ignora a constante multiplicativa, fica n. Se a gente perceber que está sempre dando o quadrado, a gente percebe que n é o quadrado. Então a gente vai identificando esses padrões aí e no final a gente, né, consegue determinar qual a complexidade do algoritmo recursivo. Bom, galera, e assim a gente termina a nossa aula. Eu espero que todos vocês tenham entendido aí o que é a complexidade de algoritmos e como a gente faz para analisar e determinar essa complexidade. Muito importante, gente. Façam aí sempre no computador de vocês o que está sendo feito em aula, esses códigos aí que vocês estão vendo, sempre repliquem, implementem aí no computador de vocês, executem, vejam se está funcionando, para que vocês possam aí ter um bom aproveitamento da aula. Então espero que tenha ficado aí claro para todo mundo. Um grande abraço a todos e até as próximas aulas.